Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um pouco alternativo, vou falar um pouco desse mercado de jogadores japoneses agitando a Europa nas principais ligas, principalmente porque Barcelona e Real Madrid apostam nesse momento em jogadores bastante jovens, vindo do Japão. Não para o time principal no primeiro momento, mas pensando até na base, na formação de alguns deles. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Antes de começar a falar um pouco mais sobre isso, aquele convite tradicional para você se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, só clicar aqui e em um clique você já faz parte, ajuda o canal a seguir crescendo. Curta aí o vídeo também, deixe seu comentário, participe com a gente. Hiroki Abe, anunciado pelo Barcelona, Takefusa Kubo, anunciado pelo Real Madrid, jogadores muito jovens que estiveram inclusive na Copa América com o Japão. O intuito era esse, né, dar rodagem e dar experiência para alguns garotos promissores. O fato é que o Japão já há alguns anos faz um bom trabalho com as seleções de base e isso começa a se refletir também em alguns desses fenômenos, talvez seja exagero tratar dessa forma, mas eu digo no sentido de jogadores muito jovens que conseguem chegar não só às grandes ligas da Europa, até porque as grandes ligas já têm uma boa presença de jogadores asiáticos, especialmente japoneses e sul-coreanos. Talvez a Bundesliga seja o grande exemplo disso, símbolo da utilização de jogadores japoneses nos últimos anos. Mas olhar para um mercado que tem Barcelona e Real Madrid numa mesma janela, apostando em jogadores jovens, é algo bastante interessante e que foge um pouco do comum. O Takefusa Kubo, que foi para o Real Madrid, é um jogador muito talentoso, né? Um jogador que desde muito cedo, ele ainda é muito jovem, mas ele começou a aparecer, por exemplo, jogando em 2017, na época, tanto o Mundial Sub-17 quanto o Mundial Sub-20, muito novo, já sendo importante, deixando boa sensação nos dois torneios. Então, no espaço curto de tempo, jogou 2 mundiais de categorias diferentes, mesmo sendo muito garoto. Agora esteve na Copa América e chegou a fazer pelo menos um jogo muito bom contra o Equador. O Japão acabou não avançando, mas ele mostrou a qualidade que tem. O Hiroki Abe já fez uma Copa América um pouco mais discreta, mas é um jogador que aparentemente o Barcelona também aposta. Cheguei a ler em um dos jornais japoneses até na internet a ideia de que a proposta, a estratégia do Barcelona com ele seja até converter uma posição diferente. Se o Takefusa Kubo é um meia que encosta na referência, funciona muito bem circulando atrás do 9, com agilidade, habilidade para receber essa bola no espaço entre as linhas, nas costas dos volantes. O Hiroki Abe é um meia que costuma jogar aberto, muitas vezes no Japão atuava aberto pela esquerda para trazer para a perna direita. Existe essa possibilidade dele ser trabalhado no Barcelona como um lateral ofensivo, e aí para virar um lateral direito ofensivo, usando, obviamente, o lado natural da perna direita, indo ao fundo, enfim, vai depender muito de como ele vai ser trabalhado. Acho discutível como destino, por mais que isso, claro, dê uma mídia muito grande para esses jogadores, jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid, isso sempre vai chamar atenção. Só que até que ponto eles vão jogar, né? Eu acho que esse é o ponto crucial aí. Já são jogadores importantes dentro do ciclo para a seleção principal do Japão, mas agora eles chegam a Barcelona e Real Madrid não exatamente para os elencos principais. Então eles foram oficialmente anunciados como reforços para o Barça B e para o Real Madrid Castilha, ou seja, os times B das duas equipes. Isso significa jogar em divisões inferiores, o que eu não acho que seja exatamente o ambiente ideal para o desenvolvimento de jogadores que já estão num nível acima. Seria muito mais interessante o empréstimo para times de uma primeira divisão, para que eles pudessem se adaptar, jogar, se desenvolver com mais minutos numa divisão em que o nível de exigência seria maior. Então essa é a minha maior curiosidade. Ao mesmo tempo em que esse tipo de transferência dá muita visibilidade, a consequência pode ser uma estagnação no desenvolvimento se não for muito interessante ter esses jogadores atuando num time de base, já que eles estão preparados para algo mais. Pelo que eles mesmos já mostraram na seleção principal, nas seleções de base, nos clubes que defendiam também. Então é bem interessante prestar atenção no que vai acontecer, quais serão esses próximos passos. E o detalhe é que não são só esses dois, né? Eu citei os dois mais badalados, até porque foram para Real Madrid e para Barcelona, porque são mais jovens, mas se a gente olhar o Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, zagueiro que foi muito bem na Copa da Ásia agora em 2019, se transferiu para o Bolonha, mais um chegando a uma liga importante para jogar a Série A na Itália. O Shoya Nakajima, de volta ao Campeonato Português, ele já tinha deixado boa impressão no Portimonense e agora vai defender o Porto. Não é tão jovem, já é um pouco mais velho, mas é um jogador com uma capacidade técnica já conhecida do futebol português, da primeira divisão, e agora vai ter a oportunidade de brilhar num outro patamar de projeção e de cobrança, numa reformulação que o Porto passa agora também, e é um jogador que sem dúvida pode acrescentar, é outro para ficar de olho também. E fugindo um pouco disso, acho que vale também citar,
o Gaku Shibazaki. Por quê? O Shibazaki, desde a Copa do Mundo de 2018, é um jogador que chama muita atenção porque ele fez ótima Copa, foi importante na Copa da Ásia, meio que como o termômetro da distribuição de jogo da seleção japonesa. A bola sempre passa por ele, ele é o cara do melhor passe nesse centro do campo, mas no Getafe ele não joga. E isso estava muito evidente já desde a temporada passada, porque ele não é nem um pouco compatível com o estilo de jogo do Bordalás, que faz com que o Getafe seja um time muito competitivo, fez grande temporada na Espanha, mas a exigência é por uma característica completamente diferente da do Shibazaki. Então, se o Getafe tem um time muito combativo para pressionar, para subir a marcação, para encaixar essa marcação e abafar, sair rápido, conseguir alternar esses momentos da zona que vai pressionar, o Shibazaki é um jogador que ficaria muito mais à vontade e um time mais disposto a trabalhar com a posse da bola. O que é frustrante nisso é que a transferência dele foi para o Deportivo. Nada contra o Deportivo, obviamente, um clube com uma tradição enorme, campeão espanhol em 2000, por exemplo, campeão da Copa do Rei em 2002, quase subiu para a primeira divisão, perdeu para o Mallorca na final do playoff nessa última temporada, mas é exatamente por não estar na primeira divisão. O Shibazaki poderia ser um titular de time de primeira divisão na Europa e acaba se transferindo para a segunda divisão, deve virar uma peça importante dentro do Deportivo, mas acho um certo desperdício, porque seria um outro japonês para ter destaque numa liga importante dentro da Europa. Talvez uma próxima temporada, tomara até que o Deportivo volte para a elite do futebol espanhol, porque é um clube que merece estar lá e que é bom até para o campeonato que esteja. Enfim, acho que nessa passada deu para a gente citar diferentes jogadores japoneses agitando o mercado europeu com ligas importantes, com apostas, diferentes estágios também de carreira. Deixa aí o seu comentário, o que você espera? Será que um deles vai dar certo ou eles vão dar certo nesses novos desafios que eles passam a ter nessa temporada? Deixa aí o seu comentário, se inscreva também no canal. Um abraço e até a próxima.